Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou trazendo nesse vídeo aqui mais uma demonstração de uma propriedade, de um teorema dos limites. E dessa vez nós estamos com o limite do quociente de duas funções, tá? Nós vamos mostrar aqui que o limite do quociente de duas funções é igual ao quociente desses limites, do quociente dos limites das funções, né? Individualmente. Então, o limite de f sobre g vai ficar o limite da f sobre o limite da g. Contanto que o limite da função que está aqui no denominador, da função g, seja diferente de zero. Que não pode ser zero porque nós não podemos fazer a divisão por zero aqui, ok? E aí, se você está chegando agora nesse vídeo, tem uma playlist aqui sobre limites, que tem exercícios, tem a demonstração dos teoremas, dessas propriedades. Então, dá uma olhadinha lá. Então, nós temos todas as propriedades anteriores a esta já demonstradas aqui nessa playlist do canal, beleza? E aí, gente, é o seguinte, uma forma bastante adequada de expressarmos esse teorema aqui é reescrevendo essa expressão como o limite da f sendo igual a um L1 e o limite dessa g vou chamar de um L2, tá? Então, nós podemos fazer assim, ó. Seja o limite de f de x quando x tenderá a igual a L1 e limite da g de x quando x tenderá a igual a L2. Dessa forma, né, a gente reescreve esse teorema como limite de f de x sobre g de x, quando x tenderá a, será L1 sobre L2, tá? Com esse L2 diferente de zero, claro, beleza? E aí, dessa forma, fica mais fácil da gente trabalhar essa demonstração, fica mais matematicamente legível, né, aqui pra gente, tá? Olha só, a gente precisa usar aqui a propriedade anterior, que é a propriedade do produto de duas funções, certo? Então, vamos lembrar de uma coisa aqui. Se nós tivermos o limite de um produto de funções, f de g vezes g de x, quando x tender a A, isso aqui vai ser o produto dos limites. Limite da f de x vezes o limite da g de x, certo? O limite do produto fica igual ao produto dos limites, beleza? Deixa eu escrever isso aqui melhor. Assim, eu vou pegar aqui, limite. Inclusive, esse daqui é um vídeo anterior nessa playlist, tá? F de x vezes g de x, tá? Quando x tender a A, será o limite da f, quando x tender a A, vezes o limite desta g, quando x tender a A também, tá? Sabendo desse fato, vamos usar aqui, ó. Veja só, nós temos que o limite do quociente f sobre g, né? Quando x tenderá a, eu posso escrever ele assim, ó, como o limite f de x vezes 1 sobre g de x, quando x tenderá a. E aí, usando a propriedade do produto, vai ficar limite da f vezes limite de 1 sobre g de x. Ambos quando x tender a A, tá? E aí, veja só, essa daqui a gente já definiu que é L1, tá? A gente já definiu que ela é igual a L1. E a gente pode perguntar, será que isso daqui é igual a 1 sobre L2? Será? Vamos mostrar que sim. Limite de 1 sobre G é igual a 1 sobre L2. E aí vai ficar L1 vezes 1 sobre L2, vai ficar L1 sobre L2. L1 sobre L2 vai ficar limite da F dividido pelo limite da G, tá? Lembrando que esse L2 não pode ser zero. E aí, essa parte que a gente vai demonstrar agora aqui é o limite da função recíproca, né? É o limite da recíproca de uma função aqui, né? 1 sobre G. Então, vamos lá.
nós queremos mostrar que limite de 1 sobre g de x, quando x tender a A, é igual a 1 sobre L2. Para que isso seja verdade, se a gente for lembrar lá da definição dos limites, a gente vai ter que usar a definição de limites, né? Para isso aqui, se a gente tiver dois números positivos, um delta e um epsilon, né? Então, quanto mais próximo de x estiver o A, mais próximo de 1 sobre L2 estará a função 1 sobre g. Então, se a distância de x até A for menor do que esse delta, então a distância de 1 sobre g de x até 1 sobre L2 vai ser menor do que esse epsilonzinho aqui. Então, se a distância de x até A for menor do que esse delta, então a distância de 1 sobre g de x até 1 sobre L2 será menor do que esse epsilon. É isso que a gente tem que demonstrar aqui. Aí, para demonstrar isso, vamos primeiro olhar para... Porque a gente sabe, né? O que a gente tem de verdade é que o limite da g é L2, tá? Então, como limite de g de x, quando x tender a A, isso aqui é L2, tá? Como isso é verdade, então, se a distância de x até esse A for menor do que um delta 1, digamos, a distância de G2 até esse L2 vai ser um epsilon 1, tá? Então, se a distância de x até esse A for menor do que um delta 1, então a distância de g de x até esse L2 vai ser menor do que um epsilon 1, tá? Um epsilon 1 aqui. Aí agora vem uma coisa importante. Eu posso chamar, sem nenhuma perda de generalidade, né? Não tem nenhum problema, eu posso chamar esse epsilon 1 aqui, é um número, tá? Ele é pequenininho. Ele pode ser, isso aqui vai ser muito conveniente escrever dessa forma, L2 sobre 2 vezes um epsilon, tá? E esse epsilon, o número vai ser pequeno. Tá tudo bem, né? Então, quanto menor for esse epsilon aqui, menor vai ser esse epsilonzinho e vice-versa, tá? Sendo dessa forma, nós vamos ter que, se a distância de x até A for menor do que esse delta 1, então a distância da g de x até L2 vai ser menor do que esse aqui, ó. 1 sobre o módulo de L2 quadrado e epsilon, tá? E aí meu objetivo é, dessa informação, chegar até aqui. Tá? Por isso que a gente coloca esse epsilon, tá? Para poder chegar nesse mesmo número aqui, beleza? Aí, vamos olhar para isso daqui. Vamos tirar o MMC e usar as propriedades do módulo, tá? Vamos fazer isso daí. Olha só. Vou pegar aqui módulo de 1 sobre g de x menos 1 sobre L2, tá? Quanto que é isso daqui? Eu vou tirar o MMC, tá? Para tirar esse MMC, aqui embaixo vai ficar L2g de x, em cima vai ficar L2 menos g de x. Tudo bem, né? Tranquilo até aqui. Eu posso trocar a ordem desse aqui, que não tem problema porque é um módulo, tá bom? Eu posso fazer isso. Vamos lá. Se eu tenho módulo de A menos B, isso aqui é igual a módulo de B menos A, tá? Você pode trocar a ordem, não tem problema porque aqui é um módulo. Então, isso aqui eu posso escrever assim, ó. Módulo de G de x menos L2 sobre módulo de L2 G de x, tá? Aí agora aqui eu posso fazer duas propriedades, ó. Tem outra propriedade do módulo, né? Você tem módulo de A vezes B, isso aqui é módulo de A vezes módulo de B. Eu vou usar essa propriedade aqui no denominador, tá? E daqui para cá eu já usei outra propriedade de que módulo de A sobre B, tá? Isso aqui é igual a módulo de A sobre módulo de B. Usei todas essas propriedades. E eu vou usar agora esse do produto aqui. Então, isso aqui, ele vai ficar assim, ó. Módulo de g de x menos L2, tá? Sobre
módulo de L2 vezes módulo de G de X, tá? E olha só como é que vai ficar isso aqui. Eu posso separar ele, tá? Eu posso separar assim, ó, módulo de G de X menos L2 vezes 1 sobre módulo de L2 vezes 1 sobre módulo de G. Pronto, estamos no caminho, porque veja só, isso daqui nós já temos uma relação para ele, que está aqui. E aí fica legal, né? Porque uma dessas potências vai cancelar com esse L2 aqui. Falta a gente olhar agora quanto que é o módulo de G. É isso que a gente quer agora, né? Quanto que é o módulo de G de X? Quanto que é o módulo de G de X? Vamos analisar ele aqui. Vamos lá. Olha só, módulo da G de X, tá? Novamente, vamos olhar, porque a gente sabe que é o limite de G igual a L2, tá? Então, ó, novamente, limite de G de X é igual a um L2, né? Quando x tende a A. Aí, agora eu vou dizer que a gente sabe, né, que quanto mais próximo de A estiver x, mais próximo de L2 vai estar G. Então, eu posso dizer que a distância de x até A vai ser um delta 2, vai ser menor do que um delta 2. Então, eu vou mostrar que a distância entre G e L2 vai ser menor do que um epsilon 2, tá? Não tem problema. Então, vai ficar, se a distância de x até A for menor do que um delta 2, então a distância de G de x até L2 vai ser menor do que um epsilon 2, tá? Tudo bem aqui. Aí é o seguinte, se a gente for prestar atenção, isso aqui é pequeno, né? O G está muito próximo da L2 e o X está muito próximo de A. Quando esse G é muito próximo de L2, tá? É verdade que isso daqui vai ser menor do que o módulo de L2 sobre 2, a metade desse cara aqui. Que G está muito próximo desse cara. G está muito próximo de L2. Então, se G está muito próximo de L2, a distância entre eles vai ser menor do que a metade desse L2. Veja só. Vou dizer que esse meu epsilon 2, ele vai ser módulo de L2 sobre 2. Por que módulo, né? Porque desse lado é uma distância. Então, aqui tem que ser um número positivo, tá? Dessa forma, a gente vai ter o seguinte. Se a distância de x até A for menor do que esse delta 2, também delta 2 e epsilon 2 são positivos também, tá? Sempre são números positivos. Então, a distância de G2 até esse L2 vai ser menor do que esse módulo de L2 sobre 2. Tá bom? Você pode estar um pouco incomodado, talvez, disso, mas isso aqui ocorre, tá? Porque esses dois números estão muito próximos, então a distância de G até esse L2 vai ser menor do que a metade desse aqui, tá? Então aqui não tem nenhum problema, nós estamos perdendo generalidade, não há nenhuma perda de generalidade aqui. E aí, vamos usar essa informação aqui. Vamos analisar esse módulo de G menos L2, tá? E aí a gente vai usar a desigualdade triangular, beleza? Então veja, a gente tem aqui, vamos partir de módulo de L2, tá? Eu tenho esse módulo de L2 aqui. Eu posso somar e subtrair a função G, né? Então, isso aqui vai ser igual a módulo de L2 menos G de X mais G de X, tá? Não tem nenhum problema nisso daqui, tá? E aí, vamos usar aqui a desigualdade triangular. Lembre da desigualdade triangular. Módulo de A mais B é menor ou igual módulo de A mais módulo de B, tá? E aí, quem é o meu A e quem é o meu B aqui? Esse daqui vai ser o meu A. E esse daqui vai ser o meu B. Tudo bem? E aí, como é que fica? Isso aqui vai ser menor ou igual módulo de L2 menos G de X mais módulo de G. Aí vai aparecer esse módulo de G que eu quero determinar quem é, né? Nós queremos encontrar quem é módulo de G.
E aí eu vou tirar ele daqui, tá? E aí vamos fazer uma análisezinha aqui das desigualdades das funções modulares, tá? Então, veja, isso daqui é menor ou igual a isso daqui, tá? Então, nós temos módulo de L2 é menor ou igual, módulo de L2 menos g de x, mais módulo de g de x, tá bom? E aí, ó, dessa minha hipótese aqui, isso daqui, ele é menor do que módulo de L2 sobre 2. Aí, veja só, isso daqui é menor ou igual a isso daqui. Porém, como essa parcela é menor do que esse, então esse L2 aqui vai ser menor do que módulo de L2 sobre 2 mais módulo de G, tá bom? Porque isso aqui é menor ou igual. Só que como esse cara aqui é menor, não chega a ser igual a esse, então mata essa igualdade. Fica somente a desigualdade, tá bom? Então, L2 é menor ou igual a isso daqui. Porém, como essa parcela é menor do que esse valor aqui, então esse L2 vai ser menor do que este mais esse. Porque não chega até esse L2 sobre 2, tá? Então, daqui o que que nós temos? Módulo de L2 é menor do que módulo de L2 sobre 2 mais módulo de G. Aí agora aqui eu encontro quem é o meu módulo de G. Vou subtrair L2 sobre 2 nos dois membros, tá? Vamos subtrair L2 sobre 2. Então a gente vai ter módulo de L2, vou fazer até de outra cor aqui, né? Menos módulo de L2 sobre 2, isso aqui é menor do que módulo de L2 sobre 2, mais módulo de G de X, menos módulo de L2 sobre 2. Perfeito, né? Aí, ó, esse aqui cancela com esse, e aí nós temos 1 menos meio dá meio. Então, fica módulo de L2 sobre 2 aqui, menor do que módulo de G de X. Pronto, deu certo. Aí, agora que eu posso inverter, certo? Quando eu inverter isso daqui, 1 sobre módulo de G de X vai ser menor do que 2 sobre módulo de L2. Chegamos, tá? Então, 1 sobre módulo de G de X vai ser menor do que 2 sobre módulo de L2. Esse L2 é diferente de zero, tá tudo bem aqui. E aí, vamos voltar aqui, né, onde nós estávamos. E nós temos que, isso aqui é conhecido, isso aqui é 1 sobre L2, então 1 sobre módulo de G de X, isso aqui vai ser menor do que 2 sobre módulo de L2, tá? Então, vamos escrever isso aqui de novo. Voltando aqui, nós temos o seguinte, isso daqui, tá? A gente definiu lá que é módulo, é menor, peraí, isso aqui é menor do que o módulo de L2 quadrado sobre 2 epsilon, tá? Nós vimos isso. Isso aqui não mexe, tá? Então, o módulo de L2, beleza? E isso daqui é menor do que 2 sobre módulo de L2, não é verdade? Então, veja, o que que nós temos? Isso daqui é igual a esse produto, e esse cara é menor do que esse, e esse é menor do que esse. Então, isso daqui vai ser menor do que esse camarada, vezes esse. Então, nós temos aqui módulo de 1 sobre G de X, menos 1 sobre L2. Isso aqui é menor do que módulo de L2 quadrado sobre 2 epsilon, vezes 1 sobre módulo de L2, vezes 2 sobre módulo de L2. E olha que bacana, nós temos aqui ó, o quadrado, cancela 2 desses aqui com esse daqui. Nós temos aqui esse 2 aqui, cancela com esse. Sobrou o quê? Sobrou o epsilon. E aí chegamos bem certinho. Então, nós chegamos aqui 1 sobre G de X menos 1 sobre L2. A distância de 1 sobre G até 1 sobre L2 é menor do que
epsilon, como nós queríamos. Não é verdade, ó? Queríamos isso daqui. Então, esse delta aqui, ele vai ser quem? Vai ser o menor entre delta 2 e delta 3. Ou, desculpa, delta 1 e delta 2. Porque, veja, primeiro eu chamei esse delta 1 para pegar esse daqui, tá? Aí depois eu chamei o delta 2. Onde está o delta 2? Está aqui, né? Aí eu chamei o meu delta 2 e deu esse epsilon 2. Então, aquele delta tem que ser o menor dentre esses dois outros deltas, delta 1 e delta 2. Ele sendo o menor entre eles dois, eu garanto que essa desigualdade vai ser satisfeita, tá? Eu garanto. Então, seja delta o menor entre delta 1 e delta 2, tá? Sendo isso, então, nós vamos ter que se a distância de zero, ou se a distância de x até A for menor do que esse delta é o delta 1 ou o delta 2, o menor entre eles, tá? Se eu não pegar o menor, eu não vou garantir que ele seja tão próximo desse A, tá? Tem que pegar o menor entre eles. Então, a distância de 1 sobre g de x até 1 sobre L2 é menor do que o epsilon, tá? E aí, com isso, nós demonstramos o limite da função recíproca aqui, né? Então, daqui nós temos que o limite de 1 sobre g de x, quando x tender a A, é igual a 1 sobre L2. Certo? Demonstrado isso, nós demonstramos o quociente, que o quociente de duas funções é L1 vezes 1 sobre L2. A gente mostrou que o limite de 1 sobre G é 1 sobre L2. Então, com isso, nós mostramos ainda que limite de f de x sobre g de x, quando x tender a A, é L1 sobre L2, tá? L1 sobre L2. Ou seja, que é igual ao limite de f de x, quando x tender a A, sobre o limite de g de x, quando x tender a A também, tá? Nós demonstramos essas duas propriedades agora. Legal, né? Dá pra gente fazer uns exemplos, não dá? Vamos fazer alguns exemplos rapidinho. Vamos ver aqui os limites, tá? Um exemplo aqui, vamos pegar o limite de 7x sobre 2x2 mais 1, quando x tender a 2, tá? Quando x tender a 2. Ó, quociente de duas funções, f em cima, g embaixo, f sobre g. Então, isso aqui vai ficar limite de 7x, quando x tender a 2, sobre limite de 2x2 mais 1, quando x tender a 2. Certo? Essa aqui vai dar quanto? Vai dar 14. Por que 14, professor? Porque vai ficar... Aqui, vamos fazer de vermelho. Fazer limite de 7x, quando x tender a 2, propriedade da constante multiplicando a função x, né? Então, esse 7 sai daqui. 7, limite de x, quando x tender a 2. Limite de x, quando x tender a 2, propriedade dos limites também, tá aqui na playlist, viu? Dá uma olhadinha lá. Isso aqui vai dar 2, 7 vezes o 2. Resposta, 14, tá? Aí, esse aqui de baixo, limite de 2x2 mais 1, quando x tender a 2. Quanto é que fica isso daqui? Limite de uma soma é igual à soma dos limites. Então, vai ficar limite de 2x2, quando x tender a 2, mais limite de 1, quando x tender a 2, tá? A constante sai daqui desse limite, tá? Então, vai ficar 2, limite de x quadrado, quando x tender a 2. Limite de uma constante é igual à própria constante, a primeira propriedade dos limites. Então, dá 1, tá? Limite de um produto é igual ao produto dos limites. Limite de f vezes g é igual a limite de f vezes limite de g. Aqui está o quadrado, então é limite de f vezes f.
Quem é f? A função x. Então, isso aqui dá 2, limite de x ao quadrado, quando x tender a 2, tá? Mais aquele 1. Limite de x, quando x tende a 2, é 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado, mais 1. Resposta, 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 4, 8. 8 mais 1, 9. Então, vai ficar, embaixo é 9, em cima é 14. Resposta aqui vai ficar 14 sobre 9. Beleza? Legal, né? Mais um exemplo aqui, bem rapidinho para a gente terminar. Vamos pegar, por exemplo, aqui o limite de 2x mais 1 sobre x ao cubo, quando x tender a quanto? Tender a 3, por exemplo, né? Olha só, de novo, limite de um quociente aqui, então vai ficar em cima, limite de 2x mais 1, quando x tender a 3, e embaixo, limite de x ao cubo, quando x tender a 3. Beleza? Aí, ó, olhar para esse aqui de cima. Quando eu já vou fazer direto aqui, ó. Esse em cima aqui, ele vai ficar assim, ó. Limite da soma, né? Então, vai ficar limite de 2x mais limite de 1, quando x tender a 3 e quando x tender a 3. Aí, aqui embaixo, vai ficar limite de x ao cubo, quando x tender a 3. Beleza. Limite da constante é igual a ela própria, limite de 1 é 1. Limite de x, quando x tende a 3, é 3. Fica 3 ao cubo. Aí, esse daqui, ó, isso daqui ele vai ficar 2 vezes limite de x, quando x tender a 3, né? Porque a constante sai daqui do limite. Então, vai ficar 2 vezes limite de x é igual a 3. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 3 mais 1, e aí embaixo, 3 ao cubo. Beleza, né? 2 vezes 3, 6, mais 1 dá 7, sobre 3 ao cubo, 27. Legal, né? Beleza, gente. Então, essa aqui foi a propriedade do quociente de duas funções, propriedade do limite do quociente de duas funções. Eu espero que vocês tenham gostado. Considere se inscrever aqui no canal se vocês não são inscritos ainda. Dê uma navegada nas playlists. Tem bastante assunto de várias áreas da matemática. Vamos compartilhar o vídeo. O conhecimento é livre. E até o próximo vídeo. Bons estudos para vocês.